Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Sheila Drummond e essa é mais uma Reflexão Mindful. O papo de hoje é sobre autoconhecimento. Existe um processo de construção no caminho do autoconhecimento, mas esse processo de construção precisa necessariamente passar por uma desconstrução. E como funciona isso? É como se ao longo da vida a gente fosse se construindo, e de fato nós fazemos. Neste processo, a gente vai se moldando segundo uma bússola externa. Primeiro, através dos nossos pais, num processo que a gente chama de educação. E vale lembrar que o processo que chamamos de educação é em si um processo repressor, em função de questões sociais predominantes que nem sempre, aliás, na maioria das vezes não tem relação direta com o autoconhecimento. Então, é uma bússola que não prioriza a sua essência, a sua verdade absoluta e principalmente o sistema de crença que você tem como coerente dentro de si. E é lógico que quando se trata de uma criança, não há de se esperar que essa criança manifeste um sistema de crenças proeminente, muito embora muitas crianças o façam. Depois, na adolescência, essa construção continua sobre um outro domínio. Os pais deixam de ser referência e nós buscamos então as referências nos grupos que participamos, ou seja, no meio social. E a adolescência é aquela fase de rebeldia em que a gente tende a cortar e a excluir todo e qualquer processo que vieram dos nossos pais. A rebeldia, a nossa vontade de fazer a nossa essência aparecer no mundo, se torna muito forte. E na maioria das vezes também não é coerente com aquilo que nós somos verdadeiramente. Afinal de contas, a adolescência é um processo de transição de uma fase de infância para uma fase adulta. Nós estamos ali apenas entrando na juventude. E óbvio, com bastante impulsividade, sem coerência com a nossa essência, já que fomos ensinados que a bússola é externa, nós continuamos nos baseando por ela. Então, entramos assim na juventude construindo quem somos através de determinados tijolos daquilo que nós somos, segundo essas duas referências. Mas chega um momento em que acontece um processo crítico. E esse processo crítico necessariamente te convida muitas vezes a fórceps, a você sentir sua essência, a você olhar para sua essência, ao menos para tentar entender o que de fato você quer, quem de fato você é, o que é coerente para você, de tudo que aconteceu até aqui, e o que não é coerente. E esse é o primeiro chamado para o processo de autoconhecimento, que muitos entendem como coerentes, escutam esse chamado e dão vazão para esse chamado, mas muitas outras pessoas não entendem esse processo crítico como um processo de autoconhecimento. Então, passam a compreender esse processo crítico como um processo de doença e que pode se manifestar como ansiedade, depressão, estresse, burnout. São manifestações psíquicas, emocionais e biológicas que clamam para uma nova fase, para uma versão da vida mais profunda e mais coerente com aquilo que nós realmente somos. Muitos ouvem e seguem por um outro caminho mais relacionado com autoconhecimento, partindo aí para uma terapia, redescobrindo os seus processos e vencendo aí esses males mentais. Mas muitas outras pessoas vão tratar essas doenças e, não obstante, passam o restante das suas vidas se tratando de possíveis doenças que, em tese, acontecem pela gente não ouvir esse chamado que a vida pode ser muito mais. Chega por fim uma fase de maturidade em que a gente consegue olhar para essa fase de uma maneira mais racional, não tanto emocional e impulsiva, e que a gente tem uma escolha importante. E nessa escolha importante, quando a gente diz sim para a nossa essência, quando a gente diz sim para a nossa luz, quando a gente diz sim para tudo isso que permeia e que tem permeado a nossa vida há tanto tempo, existe aí um processo de desconstrução que é absolutamente importante. Porque neste processo de desconstrução, nós vamos avaliar os tijolos que fizeram parte da construção desde a sua fundação lá com os nossos pais, e nós vamos entender que o que os nossos pais nos ensinaram
o que eles fazem ou não faz sentido para a gente. E a gente passa então pela fase da juventude, a gente entende ali o nosso primeiro grito de rebeldia, de liberdade, e entendemos que esse grito nunca esteve voltado para fora. Mas é sim, sobretudo, um movimento interno, da nossa alma tentando fazer valer a sua luz no mundo em que nós vivemos. E que, portanto, começamos assim um processo de reconstrução, agora com a bússola interna. No processo de autoconhecimento, nesta fase, você sente como se cada tijolo que foi feito, a sua estrutura, a forma como você se construiu, esses tijolos eles vão se modificando. Eles vão entrando num processo de coerência cada vez maior, cada vez mais firme, cada vez mais importante para nós. E aos poucos nós vamos nos deparando com as luzes que temos dentro de nós. Nós nos deparamos com os valores que realmente são importantes para a gente. A gente retoma o tesão pela vida. A gente se depara com tudo aquilo que somos e que encontrou pouco espaço de manifestação no mundo, porque mergulhamos num processo que nos permite compreender e sentir que a vida é muito mais. Essa reflexão de hoje, ela vem também como um chamado. Um chamado para você dizer um sonoro sim, primeiro para si mesmo. E um outro chamado de uma revolução que começa ainda esse ano. O Revolução Mindfulness está vindo aí e a gente vai ter 5 dias de revolução este ano para que a gente possa avaliar tudo o que nós fizemos nesse ano. O que precisa ser descartado, limpar toda a sujeira, reavaliar nossos processos e estarmos realmente prontos para encarar um ano novo de forma diferente. Sabe aquelas promessas de ano novo que fazemos e durante o ano esquecemos? Nós vamos fazer isso de uma maneira muito prática. E eu vou te acompanhar passo a passo, desde o primeiro dia de janeiro, numa nova jornada na nossa vida. Então, se esse chamado faz sentido para você, quero te convidar para esse processo, porque o Revolução Mindfulness 23/24 será uma grande tomada de consciência de tudo aquilo que pode e deve ser descartado, e você vai ter a chance de fato de fazer isso. E caso você queira ir além, caso você queira dizer um sim para a sua jornada de luz, para a sua jornada de esplendor, para fazer valer a sua essência, para você entender, sentir, atestar que a vida pode ser muito mais, eu te convido para estender esse processo para o Revolução Mindfulness 24, que começa dia 1º de janeiro. Nós vamos seguir juntos com práticas diárias até o dia 8 de janeiro, onde nós iniciamos então uma jornada de 6 semanas de um processo lindo de autoconhecimento em busca do seu propósito, da manifestação do seu legado. Então, no dia 15 de dezembro, nós vamos ter uma super live para que eu possa te anunciar aí sobre todas as novidades dessa jornada. E no dia 18 de dezembro até o dia 22 de dezembro, nós vamos aí fazer uma limpeza de 2023, já num processo de reconstrução. Essa primeira parte da jornada ela é gratuita, ela é universal para todo mundo. Como vocês sabem, todos os anos a gente faz esse processo. E aí, se você quiser continuar, se fizer sentido para você continuar a jornada, nós vamos continuar essa jornada no dia 1º de janeiro, com práticas para que você consiga aí vencer o primeiro grande obstáculo do processo do autoconhecimento, que é a preguiça. E nós vamos com práticas curtas, tão curtas que você consiga fazer sem criar peso, para que você consiga fazer um processo e manter esse processo ao longo do ano. Se você sente que sua vida pode ser mais, se você sente que finalmente chegou a hora de você dizer sim para si mesmo, se você sente que você merece esse sim, se você sente que você quer fazer parte dessa egrégora que visa a transformação profunda das nossas consciências, em busca de uma plenitude de bem viver, em busca de uma mente tranquila e, principalmente, em busca de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida mágica, simbólica. Essa edição do Revolução Mindfulness vai te surpreender muito. A gente se restringe muito para caber em lugares e meu convite para você é para que você perca o medo de brilhar, para que você perca o medo da sua força, para que você possa reconhecê-la, para que você possa dominá-la e para que você possa ter força e coragem para deixar no mundo a marca do seu legado. Então já sabe,
temos um encontro marcado no dia 14 de dezembro, às 18 horas, e vai ser o primeiro passo de uma jornada inesquecível em nossas vidas. Te encontro lá.